Fala, rapaziada, tô aqui para analisar agora para você os jogos da quarta-feira, dia 3 de dezembro. Flamengo pode ser campeão brasileiro. O Santos briga contra o rebaixamento, assim como o Vitória, que vai enfrentar o Bragantino. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Palmeiras. Disputa dos vices. Ai, que coisa linda! Cara, muitos jogos, tá? Atlético Bilbao e Real Madrid, São Paulo Internacional, Liverpool e Sunderland, Chelsea, muitos jogos, Napoli, Arsenal, Bayern, Bahia Sport, cara, muitos jogos para poder analisar aqui para vocês. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Que eu vou analisar todos esses jogos aqui, beleza? Curte agora, já curte logo. E eu vou começar falando aqui dos favoritos, tá? E começando com os favoritos, eu vou começar com o Napoli. O Napoli vai enfrentar o Cagliari, tá? Pela Copa da Itália. Essa semana a gente tem alguns campeonatos de Copa, né? Como Copa da Itália, Copa Pokal. E o que é que acontece nesses jogos de Copa? Muitas vezes acontece que os times os principais times entram com um time misto. Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo com esses times mistos, tá? E é o caso do Napoli aqui, pode ser que poupe alguns jogadores, já que está com uma briga muito intensa e muito acirrada pelo campeonato italiano e ainda também tem Champions League, então um desgaste muito grande de jogadores, então é um momento nessas Copas que os times buscam entrar mesclado, tá? Então esse jogo, assim como outros jogos de Copa, a minha recomendação para vocês vai ser realmente esperar a odds valorizar e também analisar qual time vai ser que vai a campo, né? E como é que vai estar em campo para poder tomar uma decisão. Napoli, obviamente, é favorito para esse confronto, né? O Cagliari é uma equipe extremamente limitada, muito fraco, vem de uma sequência de 10 jogos sem vitória, numa sequência de derrota muito grande, diferente do Napoli, né? Que vem de uma grande vitória, inclusive, contra a Roma. Mas eu acredito que, se for com o time titular, estiver jogando bem, dá para esperar essa desvalorizar e pegar uma vitória do Napoli, obviamente, no ao vivo, né? Com a cotação melhor. O Arsenal vai enfrentar o Brentford pela Premier League. Aqui a gente já espera que o Arsenal vá com força máxima, né, com o que tem de melhor disponível fisicamente. O Arsenal que empatou contra o Chelsea, né, perdeu a oportunidade que o Chelsea estava com o jogador expulso, perdeu a oportunidade de vencer a partida, mas vai com tudo aqui, até porque o Arsenal quer manter essa liderança, né, e essa vantagem de pontos. Eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o jogo do City, né? Mas o City foi enfrentar o Fulham e o Arsenal vai enfrentar o Brentford. O Brentford é um time que tem um bom ataque, mas defensivamente é um time que toma muitos gols. Inclusive é uma das piores defesas do campeonato, com 20 gols sofridos, tá? E o Arsenal a gente sabe que é a melhor defesa, o sistema defensivo da Europa. E o ataque do Arsenal é avassalador. Então, já que o Brentford tem problemas defensivos, eu acredito que o Arsenal vença essa partida, tá? E obviamente dá pra tá pagando em 36 aqui o Arsenal. Dá para utilizar o Arsenal para dar 3, 4 chutes no gol, o Arsenal para fazer 3 escanteios, já que é um time que trabalha muito pelas alas, né, e gera muitos escanteios e faz isso de propósito porque tem uma excelente bola parada, bola aérea, tá? O Bayern de Munique vai enfrentar a União Berlim. O Bayern de Munique está pagando 1,27, é favorito, mas é o que eu falei em relação aos jogos de Copa. Pode ser que o Bayern de Munique entre com um time misto, né, para preservar fisicamente seus atletas, já que vai ter ainda a Bundesliga, Champions League, então o Bayern costuma entrar com time misto. Obviamente que é um jogo único, tá? O Bayern, da última vez que enfrentou a União Berlim, não sei se vocês lembram, mas foi um jogo muito duro e terminou 2-2, foi até recente, no dia 8 de novembro, que o Bayern só foi conseguir empatar nos acréscimos no último lance. Então é um jogo para ter cuidado. Eu não utilizei a vitória do Bayern de Munique no pré-jogo, justamente porque eu não sei qual time do Bayern de Munique vai a campo, tá? E por conta da última partida não ter feito um bom jogo contra o União Berlim. Então é um jogo que eu recomendo vocês terem cuidado. Pela Premiership, teremos o Hertz contra o Kilmarnock. O Hertz favorito pra caramba, tá jogando muito bem. É o líder do campeonato com 31 pontos, mas na cola já tá aqui o Celtic, né, com 29. Parece que os dois vão brigar pelo título. O Kilmarnock é uma equipe muito frágil, defensivamente tomou 26 gols em 14 jogos. Né, tem tudo para o Hertz ganhar, ainda mais dentro de casa, mas essa odds está uma odds muito baixa. Né? Dá para você utilizar essa odds de uma dupla? Dá, fica ao seu critério. Eu, particularmente, vou esperar essa odds valorizar para pegar uma cotação melhor, tá? Dois super favoritos
que teremos um na Premiership e outro na própria Copa da Itália, é Inter de Milão e Celtic. O Celtic vai enfrentar o Dundee dentro de casa. Para o Celtic marcar 2 gols, para mim, é uma excelente opção. E a Inter de Milão vai enfrentar o Venezia em casa também. Já que o Venezia é um time muito ofensivo e frágil defensivamente, acredito na vitória da Inter de Milão e também que a Inter de Milão marque ali pelo menos 2 gols, tá? Interessante trabalhar com esse cenário, já que são 2 super favoritos dessa quarta-feira. E por fim, os favoritos do Brasileirão, o Bahia vai encerrar sua campanha dentro de casa. E dentro de casa, na Fonte Nova, é um dos melhores mandantes, né? Inclusive, ó, tá aqui, ó, em 18 jogos venceu 13, empatou 3 e perdeu só 2, né? Um excelente mandante. O Sport, a gente já sabe que é o pior time do Brasileirão, já é rebaixado. E o Bahia também tá brigando por uma vaga direta da Libertadores, né? Vale lembrar que o Bahia tá com 57 pontos e o Botafogo tá com 59. O Botafogo, eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer os jogos, né? O Fluminense vai enfrentar um Grêmio fora de casa, o Botafogo terá um jogo duro também pela frente, então é uma chance do Bahia poder entrar nesse G5, né, e buscar a classificação direta para a Libertadores e dá para o Bahia buscar essa classificação direta. E o Flamengo vai jogar pelo título, né, aqui contra o Ceará, e é muito importante o Flamengo vencer esse jogo, porque o Flamengo vencendo, ele pode poupar todo mundo contra o Mirassol e se preparar para o Mundial de Clubes, que é já na próxima quarta-feira. Então vai ter uma semana aí de folga, né, para os caras descansarem. E é muito importante já conquistar o título no Maracanã, né, com a torcida, entregar a taça, levantar a taça e tudo mais. E é bem superior em relação ao Ceará, tá? Os caras treinaram na segunda-feira, na terça, quarta-feira, então assim, se recuperaram da comemoração do título da Libertadores. Eu acredito sim que o Flamengo vença o Ceará, tá? Acredito que o Flamengo vai sim com o time titular. O Arrascaeta para dar um chute no gol também é uma boa opção. O Flamengo para dar 4 chutes no gol é uma boa opção. O Flamengo para marcar 2 gols também é uma boa opção, já que vai jogar dentro do Maracanã. Não que o Ceará seja uma equipe ruim, não que não precise da vitória, mas aqui a diferença é muito grande. E tem um ponto também, velho. Se o Ceará vencer o Flamengo, ou seja, o Flamengo será campeão e o Palmeiras já está realmente fora total do título, né? Então isso pode fazer com que o Palmeiras vá enfrentar o Ceará na última rodada com um time completamente reserva. Isso é bom para o Ceará, porque precisa de um resultado. Então, vamos ver. Eu acho que o Ceará deveria abrir as pernas para esse jogo aí, tá? Brincadeiras à parte, mas o Flamengo é bem favorito, tá, galera? Antes de falar aqui dos outros jogos, eu quero mostrar para vocês o criador de eventos do Bolsa, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Porque é uma oportunidade que você tem de criar jogos. Por exemplo, vou botar aqui para amanhã o que é o criador de eventos do Bolsa. Isso aqui só tem no Bolsa, tá? Isso aqui só tem no Bolsa. Eu posso selecionar o confronto que eu quero para jogar entre si e decidir o time que vai ganhar. Por exemplo, o Bayern vai enfrentar a União Berlim, né? Eu posso colocar que o Bayern de Munique vai fazer mais gols do que o Bilbao. Obviamente está pagando pouco aqui, 1,24, não aposto que eu faria, né? Mas é isso que dá para você fazer aqui no criador de eventos, beleza? Por exemplo, que o Flamengo vai marcar mais gols do que o Fortaleza, pagando 1,72, tá? Que o Flamengo vai marcar mais gols que o São Paulo, pagando 1,44, posso fazer essa aposta. Que o Arsenal vai marcar mais gols que o São Paulo, pagando 1,54. Então, você pode criar esse evento. Que o Liverpool vai fazer mais gols que o Atlético Mineiro, pagando 1,37. Então, você pode criar o evento, né? Isso só tem no Bolsa de Aposta, tá? É algo que eu uso bastante, que está me dando muito lucro. E aí eu deixo também aqui como recomendação para vocês, principalmente utilizando esses favoritos aí, tá? Vamos lá. Alguns favoritos que podem se complicar. A Atalanta e o Freiburg são 2 favoritos que nós teremos nessa quarta-feira. Poderia estar lá na minha lista de favoritos. Porém, como eu falei, são jogos de Copa, tá? Pode ser que entre com um time misto. Então, são jogos que eu deixo para atuar no ao vivo. Espero o campo falar, o campo me mostrar se vale a pena ou não estar a favor desses times, né? Até utilizando o próprio Bolsa, eu utilizo muito o Lei.
O que é o lay? É eu estar contra algo. O lay é contra. Ou seja, se eu faço uma aposta no lay Genoa, é como se eu fosse a Atalanta ou empate, só que pagando odds 2. Obviamente, se a Atalanta perder, eu tenho um risco maior do que o odds 2, tá? Então, eu trabalho muito com lay no ao vivo, utilizando o trade, porque eu, analisando o jogo e assistindo o jogo, eu posso tomar a decisão de fechar minha operação a qualquer momento. Então, é uma forma que eu trabalho bastante com esses favoritos, que pode se complicar, tá? Que é o caso da Atalanta, é o caso do Freiburg. O Burnley contra o Crystal Palace, também o Crystal Palace é um favorito, tá? Também vou estar de olho no Lay Burnley, mas também aqui é um jogo muito bom para gols, pro over 1,5. Por quê? Por causa do Burnley. O Burnley é um time que tem uma média de 2 gols sofridos por jogo. E em todos os últimos 10 jogos, saiu pelo menos 2 gols nos jogos do Burnley. Então, para o Crystal Palace marcar um gol, ou melhor, para acima de 1,5 na partida, é uma boa para esse confronto. Outro jogo também que nós temos um favorito, na minha opinião, que é o Forest. Apesar do Forest não ser um time tão confiável, a campanha do Wolverhampton é horrorosa e para mim é um time que vai ser rebaixado. Né? Em 13 jogos o time não conseguiu vencer nenhuma partida e são 11 derrotas, apenas 2 pontos no campeonato. Então sempre vale a pena ficar de olho contra o Wolverhampton. Nesse caso aqui, para pré-jogo, eu recomendo uma aposta que vem batendo bastante, que é o goleiro do Wolverhampton fazer pelo menos 2 defesas, tá? Fazer 2 defesas. E no caso do Forest aqui, para fazer 2 escanteios, para você combinar em uma dupla, é excelente. Um favorito que pode se complicar é o Rangers na Escócia, tá? Então, mas é um jogo para trabalhar no ao vivo. O Bragantino vai enfrentar o Vitória. Eu entendo que o Bragantino é favorito para jogar dentro de casa, mas o Vitória está numa sequência muito boa, não perdeu os últimos 5 jogos e precisa da vitória para fugir do rebaixamento, tá? Nesse caso aqui, a odds do Vitória está pagando muito, está pagando 4,10. O que é que eu gosto? Do handicap mais 1,5, ou seja, handicap asiático. Vitória mais 1,5. É como se o Vitória começasse o jogo vencendo, tá? Para o Vitória não perder o jogo por 2 gols. Ele pode até perder por 1, que é a aposta vencedora. Ele só não pode perder por 2. Então, esse que é handicap mais 1,5 Vitória, para mim é uma boa para esse confronto. No caso do Fortaleza e no caso do Santos, também são times que precisam da vitória. Mas nesse caso aqui, eu gosto de olhar para o Fortaleza ou empate, já que o Corinthians largou o Campeonato Brasileiro e o Fortaleza também vem numa sequência muito positiva e parece que vai conseguir fugir. São 10 jogos? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos seguidos sem perder, tendo vitórias importantes fora de casa contra o Bahia, contra o Bragantino, vencendo em casa o Atlético Mineiro e vencendo em casa o Flamengo, nessa sequência de 8 jogos sem perder. E com isso o Fortaleza se colocou numa posição de brigar para sair da zona de rebaixamento. E vai com tudo, obviamente, para cima do Corinthians, que largou o Campeonato Brasileiro, né? Vai focar somente na Copa do Brasil e isso é nítido. Então, você utilizar um empate em Fortaleza é uma boa. O Juventude também já está rebaixado. E assim, o Santos, se não quiser cair, ele precisa vencer o Juventude. Né? É um jogo muito importante para o Santos. Mas o Santos também não é um time nada confiável. Por isso que o empate ao Santos, para mim, é uma boa opção pela necessidade da vitória do Santos e pelo Juventude já está rebaixado. Por fim, vai ter Atlético Mineiro e Palmeiras. E, cara, é um jogo aqui que não tem o que fazer, sinceramente, porque a gente não sabe como é que vai estar mentalmente, animicamente, os times, tá? O Palmeiras, principalmente, né, porque acabou de perder a final de Libertadores. O Galo, por mais que tenha já perdido, já tem um tempinho, a final da Sul-Americana, não conseguiu vencer o Flamengo, perdeu para o Fortaleza, declarações do Hulk contra o estilo de jogo do Sampaoli. Então, assim, tá muito complicado o momento e nesse momento não tem aposta para se fazer no pré-jogo aqui entre Atlético Mineiro e Palmeiras. É um jogo realmente para levar para o ao vivo. E os jogos que eu listei para o mercado de gols, nós temos o Stuttgart, que sempre é um jogo muito bom para gols, né? Pela Pocal, a tendência é que isso aconteça. O Real Madrid é um time que vem sofrendo muitos gols e o Bilbao também, né? Uma média de 2 gols por jogo. Se a gente parar para pensar também, os jogos dos dois times têm sido com gols, né? Então, over 1,5 é uma boa aqui para se olhar. O PEC-Zoe e o AZ também é outro jogo muito bom para gols, inclusive 80% dos jogos do PEC-Zoe aconteceu, ambos marcam, tá? Em 90% dos jogos aconteceu mais de 1,5 e nos últimos 10 jogos aconteceu gol no primeiro tempo. Então também é um jogo muito bom e tendencioso para isso, para o mercado de gols. O Brighton vai enfrentar o Aston Villa, também é um jogo muito bom para o mais de 1,5, muito por conta do estilo de jogo do Brighton.
né? Um time que tem uma média de 2 gols marcados por jogo, de 1 gol sofrido. E você pega em 90% dos jogos do Brighton, aconteceu mais de 1,5, e 80% dos jogos do Aston Villa. Também é um jogo muito bom para gols, né? O Chelsea vai enfrentar o Leeds, também um jogo excelente demais para gols, inclusive 70% dos jogos do Leeds na Premier League aconteceu, ambos marcam, isso olhando nos últimos 10, e tem uma média de 2 gols sofridos e 1 gol marcado. E o Liverpool também, nesse momento, o melhor cenário é sempre o mercado de gols, né? Em 90% dos últimos 10 jogos aconteceu mais de 1,5 gols, até porque a média de gols sofridos do Liverpool tem sido alta. E o time do Sunderland é um time que contra-ataca muito bem, então o mais de 1,5 é uma boa para esse confronto. E por fim, teremos São Paulo Internacional. É um jogo que eu acredito que será bom para gols, mas não recomendo apostar em gols no pré-jogo. Eu estarei de olho no ao vivo. E por que eu estarei de olho no ao vivo no mercado de gols? Pela necessidade de vitória do Internacional. Então, em algum momento, vai precisar se expor. Só que eu quero ver qual vai ser a postura do São Paulo, já que está em um momento muito conturbado e praticamente não briga mais por nada, tá? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima, que essa quarta-feira tá foda.